Olá amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de atualização da tabela FIPE, agora para o mês de maio de 2024. E esse mês a FIPE caiu mais forte do que vinha nos últimos meses, vinha caindo na faixa de 1% ao mês, e esse mês de maio caiu 2, 3, 4%, até mais em alguns modelos. O que está acontecendo? No final, a gente vai ter aquele bate-papo aí sobre o mercado automotivo, o que está acontecendo, o que deve acontecer nos próximos meses também. E eu falo um pouquinho lá de como está na loja, como algumas negociações que aconteceram, que a gente vem sentindo no mercado. Vamos embora? Então, trazendo aqui pedidos dos inscritos, o Cleiton Júlio da Silva pediu que ele queria saber sobre o Prisma 2019 LTZ. Vamos lá então, Cleiton. Bom, esse carro em abril, a tabela FIPE dele era R$ 65.400 e agora em maio foi para R$ 63.700, ou seja, caiu R$ 1.700, o que dá 2,6%. E o Diego Uchoa pediu a tabela FIPE do Tigo 5X Pro e Tigo 5X Pro híbrido, ô trava-língua. Então vamos lá. Em abril, o Pro ele estava R$ 119.700 e agora em maio ele veio para R$ 118.100, ou seja, caiu R$ 1.600, o que dá em torno de 1,3%. Já a versão híbrida, ela estava em abril R$ 127.400 e agora em maio foi para R$ 129.000, ou seja, ele subiu R$ 1.600, também em torno de 1,3%. Curioso, né? Carro híbrido subindo de valor e o combustão caindo um pouquinho. E o Mário Maraschi, de Joinville, Santa Catarina, mandou o seguinte: tem um Fox Connect 2020 com 43 mil quilômetros. Qual a FIPE e quanto devo pedir na venda? A gente vai conversar um pouquinho sobre quanto pedir na venda do carro mais para o final. Bom, o teu carro em abril ele estava 60 mil na FIPE para a gente arredondar. E agora em maio ele foi para 58.900, ou seja, ele caiu R$ 1.100, o que dá em torno de 1,8%. O Rubens José da Silva, um abraço Rubens, você sempre acompanha, sempre comenta nos vídeos do canal aqui, mora no coração. O Rubens pediu o seguinte, sobre o Peugeot 3008 2018-19. Eu sempre considero o modelo do carro no comércio, é assim que a gente faz. Então, o Peugeot 3008 2019. Esse carro, Rubens, não tem uma notícia muito boa, porque ele estava 126 mil em abril e ele foi para 121 mil agora em maio. Ele caiu R$ 5 mil, em torno de 4%. É um carro muito interessante para quem está vendo aí SUVs compactos na faixa dos 120 mil. Aqui você já pula para um carro de um outro patamar, né? Já é um SUV médio, muito mais equipado, muito mais gostoso de dirigir. Um carro bem bacana que você já pega desvalorizado e faz frente aí com carros muito superiores no valor que é pedido. E o Berg Calhau, ele pediu o seguinte: gostaria de saber qual o preço na tabela FIPE do HB20S 1.0 manual, ano 21-22. Ele não falou o modelo, eu peguei aqui um Evolution. Então vamos lá. Em abril era 71.200 a tabela FIPE. Agora para maio manteve os 71.200. Esse foi um carro que não mudou praticamente nada. O @Dance Music Night 1060 pediu o seguinte: qual o valor do Sentra SV 2017? Esse é um carro bem interessante e não está muito no radar da turma aí. O pessoal procura muito o Civic, Corolla, acaba esquecendo um pouquinho do Sentra. É um carro também muito bom, diga-se de passagem. Então esse carro em abril ele estava R$ 68.100 e agora em maio foi para R$ 67.800. Caiu só R$ 300 aí, o que dá em torno de 0,4%. O Alexandre dos Reis Silva pediu o valor da Trailblazer 2015 V6, a V6 que tem um motor gasolina. Então olha que interessante, em abril estava R$ 105.400 e agora em maio foi para R$ 109.900, subiu R$ 4.500, o que dá em torno de 4,3%. Esse também é um carro que fica um pouco fora do radar da turma. Muita gente
procura o SW4 da Toyota, acaba esquecendo do Trailblazer. E eu fiquei curioso, será que só o gasolina que aumentou? Fui ver a versão diesel dele. Em abril, ele estava 134.300, em maio foi para 130.400, ou seja, caiu aí quase R$4.000, o que dá em torno de 3%. Curioso também, né, pessoal? O diesel desvalorizando, enquanto a gasolina subiu o valor, o mesmo carro, o mesmo ano. O Joab Wesley, ele perguntou sobre o Civic geração 9, um 2014, eu peguei aqui a versão EXR para a gente ver. Em abril ele estava 72.700 e agora em maio ele foi para R$71.600, ou seja, caiu aí R$1.100, o que dá em torno de 1,5%. Mas essa queda aí de R$1.100 não alivia em nada para comprar um Civic. Tudo bem, pessoal, mas é de um mês para o outro. Se o carro cai R$1.100 todo mês, pense aí no final de um ano, certo? Uma queda de 1,5% para um carro como o Honda Civic, que é um carro muito bom de mercado, é sim uma queda considerável de um mês para o outro. Rosimar Nunes pediu: como está o Sandero Expression 2016 1.0 na tabela FIPE? Está da seguinte forma, Rosimar. Em abril, 37.900 e agora em maio foi para 37.200, ou seja, caiu só R$700, mas dá em torno de 1,85%. O @arrabal18 pediu o seguinte: a partir de maio vou começar as buscas por um Golf Variant Highline 2017-2018. Se puder falar da FIPE e se aparecer algum na loja, avise. Pode deixar que eu vou avisar com certeza, mas isso aqui é uma mosquinha branca, aliás, parabéns pela escolha, é um carro muito bom nesses anos, que ele tem o câmbio automático de 6 velocidades. Cuidado com os mais antigos que tem aquele câmbio caixa seca na Variant, certo? Então vamos lá, em abril ele estava R$91.000, em maio agora foi para 90.200, uma queda pequena aí de 0,88%, até porque é um carro muito procurado. E para finalizar, por curiosidade, eu coloquei aqui também o BYD Dolphin para a gente ter um carro elétrico no comparativo. E em abril ele estava 141.600, o 2024, agora em maio caiu para 136.700, ou seja, são quase R$5.000 de queda, 3,5%, para a gente falar aqui do carro elétrico que hoje é um dos mais populares, assim, que tem mais vendas no mercado. Claro que tem outros carros elétricos que caíram muito mais. Eu já peguei o BYD, que é o carro que está todo mundo de olho aí, para você ter essa base de como que está desvalorizando. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre mercado. Primeiro, aquela questão ali que foi perguntada, quanto pedir no carro seminovo? Pessoal, isso vai depender, claro, muito da qualidade do carro, do estado do seu veículo. A tabela FIPE ela é só um norte, assim, é uma média dos anúncios. Claro que existem carros muito acima da média e carros muito abaixo da média. Normalmente a FIPE só ajuda a levantar os carrinhos caídos, para falar bem a sinceridade. Bom, o que você tem que ver na hora que vai anunciar? Pega o carro do mesmo modelo do seu, abre um site aí, pode ser um Webmotors, Só Carrão, o portal que é mais popular na sua região, e veja do mesmo ano do seu carro e mais ou menos da mesma quilometragem, com os mesmos opcionais, o que a turma está pedindo para você colocar um preço que faça sentido. Senão você vai acabar às vezes pedindo muito ou pedindo pouco, certo? Então o teu preço tem que estar alinhado aí com o mercado na sua região. Eu vou dar um exemplo de carro que apareceu essa semana na loja e que a FIPE não diz nada sobre o carro. Um Palio 2016, que a FIPE é 32.000, um Palio 1.0. O que acontece? Alguns carros, eles têm uma FIPE só, independente de opcionais, ou seja, o mesmo Palio aqui, básico, ele tem a FIPE igual o que tem direção hidráulica, o que tem vidros e travas, o que tem direção, vidro e trava, o que é completo, com ar-condicionado, e é óbvio que no mercado não se vende no mesmo valor esses carros. Então um Palio desse 2016 completo, eu até acredito que vai vender aí por uns 30.000, 32.000, tá? Agora, um Palio básico, só para você ter uma ideia, apareceu um na loja lá, mas tudo bem,
Era um carro já também um pouco judiado, tinha coisa para fazer, para-choques para pintar, um dinheiro para gastar. A gente tentou conseguir um repasse para esse carro e vou falar para vocês, eu precisava de 20 mil para fechar negócio. Sabe qual foi a melhor oferta que eu tive de comprador de repasse? 14 mil reais. Porque o que eles falaram, olha, além de ter que gastar aí 2, 3, 4 mil no carro, ainda é um carro básico e ninguém vai pagar 30 mil reais por um carro sem direção hidráulica, sem um ar-condicionado. E é verdade, né? Então, esse é um tipo de carro que se vende abaixo da FIP pelos opcionais dele. Bom, com relação ao mercado, continua aquecido, principalmente carros aí na faixa dos 30 até os 100 mil reais, eu vou esticar aí esse mês, tá vendendo bem, realmente bastante procura nos carros seminovos, mas acima de 100 mil já dá aquela travada, como a gente vem acompanhando nos últimos meses, principalmente porque o carro zero está vendendo pouco e fazendo muitas promoções. Por exemplo, eu vi essa semana uma promoção do Nivus Highline por R$ 139.900 e ainda com taxa zero. Então todo mundo que tem Nivus seminovo aí na faixa dos 110, 120, 130 mil já fica difícil de vender porque as pessoas têm essa facilidade de ir para um carro zero com 3 anos de garantia, taxa especial e tudo mais. Outra marca que eu vi bem agressiva nas promoções foi a GWM, oferecendo toda a linha com taxa zero também e 5 anos de revisões gratuitas. Já tem alguns meses que a gente vem acompanhando aí um fraco desempenho, uma queda mais acentuada dos carros com mecânica diesel. Nesse vídeo a gente teve exemplo disso. E também os carros elétricos, eles vêm com uma desvalorização maior do que os carros híbridos e do que os carros a combustão. Os carros turbo estão bem aceitos no mercado, não tem caído muito a tabela FIP. Então, seja o carro aspirado ou o carro turbo, o carro 3 cilindros, que muita gente fala mal, mas esses estão mantendo aí melhor o valor de tabela FIP. Agora, para a linha diesel e para a linha dos elétricos está mais complicado. Com relação ao diesel é porque não está compensando mesmo você pagar mais caro por um carro diesel, o preço do diesel não está valendo muito a pena, a mecânica do diesel é mais cara para manutenção, então hoje não faz tanto sentido você investir num carro diesel, a não ser que você vá para uma caminhonete, aí para um uso mais pesado que realmente seja necessário. Já com relação aos carros elétricos, o que acontece muito, a gente vê e comenta com os parceiros aí do ramo também, é que eles não têm uma liquidez muito boa na hora da revenda. Por quê? Ele atende um público aí muito específico de pessoas que querem um carro mais para uso urbano ou uma pessoa que é um segundo carro, mas ele já não atende aquela família que precisa do carro para a cidade e para pegar a estrada também, que às vezes só tem condição de ter um carro. Então, o carro a combustão, um carro híbrido, ele consegue atender a mais consumidores, mais perfis diferentes de consumidores. Esse mês ficamos por aqui. Muito obrigado para quem fica até o final, especialmente você que deixa um comentário. Diz aí da onde que você é, qual carro que você gostaria de ver nas próximas edições da Tabela FIP. Um grande abraço, que Deus abençoe muito você nesse mês de maio e até a próxima! 5X Pro híbrido.